Meio-dia e 3, nós estamos chegando, hein? Boa tarde a você no Bom e Velho Radinho, muito obrigado, é uma alegria para nós podermos chegar aqui e já nos depararmos com você aí nos acompanhando. Abençoada seja essa sua tarde, esse seu dia, essa sua quarta-feira. Hoje já são 27, né? Estamos na tábua da beirada para virar para 2024, né? Mas ainda temos algumas horas para vivenciar em 2023. Sabe aquelas metas que você tinha lá para 2023? Todas foram realizadas? Se não foi, aproveite essas horas, viu? Ainda dá tempo de realizar, se não tudo, pelo menos parte. E começar 2024, pelo menos com alguma coisinha, né? De realização de 2023. O programa está começando, a você que nos acompanha no Bom e Velho Radinho, na NET, Brasil, mundo afora. É uma alegria para nós podermos chegar aqui e nos depararmos com a sua audiência. Feliz e abençoada seja essa sua quarta-feira. Hoje estou recebendo ela que é patrocinense, mas nos representa nível Minas Gerais. Ao vivo conosco no programa, quem está na NET já está vendo, Maria Clara Marra, deputada estadual por patrocínio, ao vivo conosco, vai falar um pouquinho dessa sua estada como deputada estadual no primeiro ano do mandato, nessa legislatura. Vamos saber o que foi feito, né? O que ainda está por vir, até porque o mandato está só começando, viu? Daqui a pouquinho ela vai bater um papo com a gente. Antes, nós vamos para o comentário do dia. O José Maria Campos está chegando aqui. Oi, Campos, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde aos nossos ouvintes. Olha, o que a gente tem notado de uma forma geral, em todo o mundo, né, maneira de dizer, mas principalmente o patrocinense, é uma enorme expectativa para o ano que se avizinha, quer dizer, 2024, né? Sendo que para os supersticiosos, né, porque se trata de um ano par, né, esse ano de 2023, para eles o ano ímpar, né, de 2023, não foi lá essas coisas. Bobagem, né, gente? Todo ano é igual. Mas não é só isso, falamos de uma forma aí generalizada, né, com relação aos compromissos de mais obras, de mais benefícios para a população no ano que vem, né? Principalmente por se tratar de um ano eleitoral, né, gente? As eleições municipais, as mais esperadas de todas. As expectativas que estamos falando, em se tratando da nossa querida patrocínio, sem dúvida é a finalização daquelas obras que foram iniciadas neste ano, né, e que está no final, e que as mesmas possam ser encerradas em 2024, e mais outras que estão no arcabouço, né, dos grandes projetos da atual administração no seu último ano, como, por exemplo, a edificação do Parque Municipal da Matinha, né, em uma área de lazer e turismo, e a segunda etapa da Avenida do Catiguá, né, o novo aterro sanitário, conclusão da importante avenida sanitária, reciclagem, né, gente, das praças centrais da cidade, porque a impressão que se tem é que só existe uma praça em patrocínio, a Praça Santa Luzia, onde todos os eventos públicos são realizados em detrimento, né, das demais praças históricas da cidade, que na realidade se encontram, né, quase que abandonadas pelo poder público. Praças também importantes e históricas, como já falamos, onde poderia ser palco, né, num rodízio aí de eventos. Praça da Matriz, Praça do Renato Borges, Praça da Santa Casa e mais alguns complementos para que a administração atual do prefeito Deromar encerre seus 7 anos de uma excelente gestão e que sabe, né, e quem sabe possa ficar aí registrada como uma das melhores gestões municipais até o momento, né, na participação e na contribuição, né, na sequência do progresso da nossa querida patrocínio, onde no passado também, né, cada prefeito que por aqui passou, evidentemente, que deixou na sua gestão, né, também o seu quinhão de contribuição para o município, uma vez que a gestão municipal é sequência, né, e continuidade visando aí o crescimento e o desenvolvimento da nossa querida patrocínio, né, gente, onde a população agradece, né. Então essa é a expectativa maior de toda a população com relação a essas e as demais chamadas políticas públicas, né, com relação à nossa querida patrocínio para o ano de 2024 que se avizinha, né, gente? Bom, nós ficamos por aqui com o nosso comentário do dia de hoje. Seremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. A todos um abraço, boa tarde e até lá. Valeu, Campos. Obrigado aí pela participação. O programa Rádio Comunidade segue
agora na sua parte de entrevistas, hoje ao vivo conosco para bater um papo com a gente, principalmente falar dessa sua estada como representante de Patrocínio, mas de todos os 853 municípios que compõem essas nossas Minas Gerais, né? Mas partiu daqui, de Patrocínio, da terra do café. Maria Clara Marra está ao vivo com a gente, é deputada estadual, vai bater um papo conosco hoje. Deputada, alegria receber a senhora aqui presencialmente, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio, boa tarde aos nossos ouvintes da Difusora, também ao grande amigo que agora se pronunciou aqui, ao Zé Maria Campos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando desse espaço, né, com essa audiência tão criteriosa. Agradecer também a Deus pelo ano que se passou, né? E é um momento agora que a gente vem para prestar contas deste mandato, da confiança do povo mineiro, mas sobretudo patrocinense na gente aqui no nosso mandato. Tá certo. Ô, deputada, é a primeira vez da senhora na política, né? E é o primeiro ano como deputada estadual. Esses bastidores aí da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representar Patrocínio, representar Minas Gerais, como é que está sendo para a senhora? É desafio, é desafiador, é algo que a senhora já estava realmente preparada, se preparou para isso? Ô Zé, sempre vem um friozinho na barriga pelo fato da gente estar se propondo a fazer algo novo. E quando isso se trata de representar a população, aí eu acho que a gente tem que ter, inclusive, mais sensibilidade. Mas, de uma forma geral, eu estou muito feliz com essa possibilidade, com essa oportunidade e com o fato da gente ter resgatado essa representação a nível de legislativo. E hoje é motivo de muito orgulho para mim poder ocupar essa cadeira na Assembleia e dizer, né, que, além de ter sido a deputada mais votada da história da cidade de Patrocínio, eu tenho orgulho de poder vir aqui hoje, depois de um ano, e falar, eu sou a que mais trouxe recursos também para a cidade, como se diz, a que mais mostrou serviço, porque a gente sabe dessa responsabilidade de corresponder a essa expectativa. E como você bem colocou, essa foi a minha primeira candidatura, né? Foi, como se diz, uma forma que a gente encontrou para debutar na política. E o voto que eu recebi do patrocinense, em específico, foi um voto de confiança. Ainda não foi um voto de reconhecimento, porque eu ainda não tinha trabalho, né, na política. Eu acompanhava, claro, meu pai, hoje prefeito de Heróis, sempre fui uma grande entusiasta do trabalho dele enquanto deputado estadual, sempre soube da importância da gente resgatar essa representação. Mas eu ainda não tinha passado por nenhuma eleição, né? Ainda não havia sido provada nas urnas, e ter sido chancelada como essa representante de Patrocínio, de Minas, do Alto Paranaíba, do Triângulo, isso com certeza é motivo de muito orgulho e, mais uma vez, né, motivo de mostrar essa responsabilidade com a nossa terrinha tão querida. Quando a gente fala de responsabilidade, eu acredito que a responsabilidade da senhora vai além do eleitor, né? Porque a senhora convive em casa com uma pessoa que esteve na cadeira que a senhora está hoje durante quase 3 mandatos, né? E fez muita coisa por Patrocínio quando lá estava na condição de deputado estadual. Eu acredito que isso pesa também, né? Porque quer queira, quer não, acredito que deve haver ali aquele momento de comparar. Deixa eu ver o que meu pai fez no primeiro mandato e deixa eu ver o que eu fiz no meu primeiro ano de mandato e tal. Isso deve ocorrer no dia a dia da senhora e em casa também, né? Acredito que deve ser um pouco diferente para muitos, porque ser deputado, talvez não tenha um membro na família que seja um agente político e que tenha estado naquele cargo ali. Quer dizer, mesmo em casa, a cobrança, acredito que deve acontecer, né? Com certeza, Zé Antônio. E eu falo o seguinte, acho que papai com certeza está escutando a entrevista, ele é um ouvinte assíduo da Difusora, gosta de participar aqui também, mas eu falo aqui porque eu já falei com ele diversas vezes, a minha concorrência não é com os meus colegas que lá estão, acho que a gente teve a alegria de estar nessa 20ª legislatura aí para transformar o estado de Minas e as nossas regiões respectivas. A minha concorrência é com o legado que o Deiró deixou enquanto deputado estadual. Então eu fico muito feliz, de certa forma é uma concorrência injusta, porque a época que ele era deputado, ele podia destinar 1,5 milhão a título de emendas para as cidades que ele atendia. E hoje a gente tem esse recurso majorado, né? Só para Patrocínio, eu mandei este ano, nesse primeiro mandato, mais de 3 milhões. Então a gente fica muito feliz, eu tenho certeza que ele também, né, nessa tarefa de cobrar, e não só a filha, mas a deputada, ele tem tido êxito nesse sentido. Acho que ele foi feliz em fazer essa liderança, uma pessoa da confiança dele, também como os demais dessa administração, e aqui eu aproveito para congratular, né, em nome dele, em nome dos secretários, dos vereadores também, esse trabalho que tem levado Patrocínio aí a uma posição de destaque aqui no Alto Paranaíba.
A senhora falou de emendas para patrocínio, a senhora fez algo um pouco diferente, inclusive dele, quando era deputado estadual. A senhora trouxe um montante em recurso para patrocínio e destinou para a Câmara Municipal para que os vereadores pudessem indicar obras que seriam, de certa forma, feitas com esse recurso, sobretudo pavimentação de vias, né? Não é algo muito normal. Acredito que os vereadores devem ter visto com outro olhar, com todo respeito ao, à época, deputado estadual, hoje prefeito de Herói, mas é bem diferente do que ele fez no passado, né? Não que ele não tivesse trazido recursos, mas a senhora trouxe, mas de uma forma diferente. Isso vai continuar? Acredito que a Câmara Municipal deve ter aplaudido, né, os vereadores da base. Eu acredito que sim, Zé Antônio. Acima de tudo, isso foi uma forma de reconhecer o trabalho dos nossos vereadores. E eu quero aqui, mais uma vez, salientar, se a gente foi recordista aí nessa votação para deputado estadual, isso com certeza veio também pela ajuda e pelas mãos de cada um dos vereadores que nos apoiaram. Então isso é mérito deles hoje ter uma cadeira no Legislativo, que eu falo, não é minha não, é da cidade, é de quem confia, de quem acredita no nosso trabalho. Então já de cara, né, assim que eu tomei posse, falei assim, olha, nós vamos direcionar R$400 mil para cada um dos vereadores, para que eles possam fazer as indicações das ruas na cidade que precisam ser recuperadas e precisam ser pavimentadas. E eu acredito que isso foi muito celebrado pelas pessoas que foram contempladas, né? São mais de 30 ruas aí espalhadas por patrocínio, diversos bairros, acredito que mais de 12 bairros, pelo trabalho desses 10 vereadores que estão conosco e que, como se diz, abraçaram o nosso mandato e hoje é minha função, minha obrigação abraçá-los também. E fora essa parte também da infraestrutura aqui e da atuação da Câmara Municipal, que é importantíssimo, né, para assegurar a governabilidade aqui no nosso município, tem que reconhecer também o trabalho dos nossos secretários. Esse recurso, por exemplo, direcionado para a infraestrutura, foi implementado também graças à mão do nosso hoje secretário de obras, o Wellington Mamazão. Então, é motivo de muita alegria. A gente também mandou recurso para a saúde aí, logo mais eu vou falar sobre isso. Tá certo. Agora vamos falar de atuação parlamentar. Esse primeiro ano da senhora lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, muitos projetos apresentados, acredito que alguns talvez não, de certa forma, aprovados e tal, mas o que Maria Clara Marra teve a oportunidade de fazer, seja para Minas Gerais, seja para patrocínio, nesse primeiro ano de mandato da senhora? Bom, nós apresentamos diversos projetos, sobretudo aqueles que abarcam a área de defesa das pessoas no transtorno do espectro autista. Tenho orgulho e alegria de falar que a grata satisfação de assumir a presidência da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas no TEA. E dentro disso, isso também é casado, né, a nossa atividade legislativa de assegurar esses direitos das pessoas nessa condição de vulnerabilidade. Isso também é casado com os recursos que nós trouxemos também para os municípios, não só para patrocínio, mas uma atuação que nós temos levado dessa frente para todas as cidades aqui da nossa região, do Alto Paranaíba, do Triângulo e do Noroeste. Nós temos feito uma ação de distribuição da cartilha, de reforçar os direitos que já foram conquistados, né, de ouvir a nossa população, levar também o cordão de girassol aqui em patrocínio. Nós temos também a iniciativa do vereador Balila, né, no sentido de distribuir esse cordão de girassol no próprio gabinete. Então, assim, acho que é uma condição que a gente dá visibilidade para o transtorno e é importante demais também para a luta para a luta pela garantia, né, por assegurar o direito dessas pessoas. Da mesma forma, nós mandamos recursos para a PAI também, para a criação da sala do autismo, que é uma sala vocacionada para a estimulação sensorial. Então, tudo isso vem casado com a nossa atividade parlamentar. Para além disso, nós atuamos muito na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, falando da questão das nossas rodovias aqui no Triângulo. Batemos muito nessa última comissão pesada, né, deputada? Tem muita coisa para se fazer em todo o estado, né? A gente vê gente gritando para tudo quanto é canto, dificuldade em rodovias. Teve até uma pesquisa aí que apontou que o governo de Minas, dentre as falhas, não só do atual, mas de outros, né, é o tipo descaso com as rodovias, né? Infelizmente, viu, Zé Antônio, aqui eu tenho que reconhecer, o estado de Minas, ele é o estado do país que tem a maior malha rodoviária. São mais de 22 mil quilômetros a cargo do estado. E aí a gente se depara com diversos, eu considero, assim, da minha humilde opinião, considero que são equívocos, né, que foram cometidos, sobretudo aqui no Triângulo. Como, por exemplo, a estadualização do trecho da 365 Patrocínio Uberlândia. Essa era uma rodovia federal. Havia, inclusive, um estudo da UFO e um parecer do Ministério Público obrigando o DENIT a fazer a duplicação integral de todo o trecho da rodovia, né, de Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas. E aí o governo de Minas fez o quê? Quis estadualizar. Estadualizou a rodovia? Não, né, como se diz, já não era suficiente os mais de 20 mil quilômetros para ele olhar, então quis estadualizar, estadualizando, privatizou a rodovia. E aqui eu quero deixar claro aqui, esclarecer, nunca fui contra
concessão, processo de privatização. Até porque é uma malha muito extensa. E hoje a gente tem exemplos, né, que são louváveis aí, por exemplo, no estado de São Paulo, Paraná, a gente pega aí Bandeirantes, Anhanguera, são muitos rodovias... cases de sucesso, né? Exatamente, muitos cases de sucesso. E por que Minas Gerais não poderia seguir? Mas, infelizmente, acho que foi uma concessão feita de forma aí, muito triste. Na época eu não tinha mandato, mas já acenava para o Derol. O Derol foi também o único prefeito da região que impugnou o edital, que quis entrar na justiça, da mesma forma como hoje eu sou a única deputada da região que, mais uma vez, questionou o edital, questionei isso na nossa comissão de transporte, trouxe a discussão aqui em loco, porque eu falei com o secretário, falei com o secretário de governo, com o Valadares, que esteve aqui, com o CEINFRA, Pedro Bruno, que esteve aqui na ocasião. Falei, gente, isso aqui para nós é o caminho da roça. Nós somos uma região, não vou nem falar aqui, né, das nossas métricas de produção, do tanto que isso é importante para o escoamento. Nós estamos aqui agora com um trânsito pesado, muito pesado de carretas e tudo mais, mas para o mais básico, que é o direito de ir e vir, né, do cidadão. Quantas vidas nossas, né, de nossos familiares, de nossos amigos foram ceifadas nessa 365. E acho que a forma como foi privatizada, as delimitações das praças de pedágio, isso tudo foi feito de forma com certo descaso. Acho que poderia ter olhado mais para os pequenos centros, como Patrocínio, pegar ali Iraí de Minas, Monte Carmelo, foram cidades que, sem dúvida, foram prejudicadas, sim, pelos termos da concessão. Agora a gente aguarda na justiça, né? Tá certo. Rodovias, eu tô aqui com uma chuva de gente querendo saber e ouvir da senhora essa questão de rodovias mesmo, ó. Eu vou citar alguns aqui, ó. O Marley, ele está me dizendo o seguinte: Antônio, boa tarde. Pergunte, por gentileza, à excelentíssima deputada Maria Clara Marra, se há alguma perspectiva sobre esses pedágios abusivos. Quem mais está participando aqui com a gente? O Vitor também, sobre essa questão de pedágios e tal. Muita gente está preocupada com a questão do pedágio, mas já que começou, está tendo aí uma onda lá no sul de Minas, a senhora fez, inclusive, lá na Assembleia de Minas, uma audiência pública, lá também debateu e discutiu sobre a questão das rodovias privatizadas lá no sul também, além das do Triângulo e Alto Paranaíba e tal, e muito também foi falado lá na Assembleia, na audiência, sobre valores, os valores iniciais. Não já começou muito alto, não, deputada, na visão da senhora? R$ 12,70 para veículo, de certa forma, base? Zé Antônio, na minha opinião, que eu acredito que corrobora aí a visão de grande parte dos nossos cidadãos aqui do Triângulo do Alto Paranaíba, eu acho essa cobrança um absurdo. Acho que R$ 12,70 para uma rodovia que tem aí pouco mais de 100 quilômetros, né? Sendo que 20 quilômetros, 26 quilômetros que vão ser duplicados estão no sentido mais próximos de Uberlândia do que de Patrocínio. A gente tem estudos comprovados, estudos que foram feitos, e assim, isso que não é a minha opinião, isso é um fato, né? Isso é lastreado aí, inclusive em artigos científicos produzidos pela Universidade Federal de Uberlândia, que o ponto de gargalo está em Patrocínio. Então, por que nós vamos ter duplicados em Patrocínio a apenas 10 quilômetros? Outra coisa, nós fizemos audiência aqui, a gente já sabia que isso ia ser um problema, né? Desde o início, tanto que o Derol lá atrás impugnou o edital, foi feita a licitação. A gente correu atrás também para que isso não... Infelizmente teve apoio, né? Infelizmente aqui dentro, por mãos de outras pessoas, isso teve apoio em Patrocínio. Mas eu quero deixar claro aqui, o prefeito foi contra, eu fui contra, tanto que eu fiz questão de pegar essa comissão de transporte e já fiz a primeira audiência sobre a discussão do lote do Triângulo aqui em Patrocínio. Não sei se você está lembrado, inclusive você esteve presente, acompanhou. Pedro Bruno, primeira coisa que a gente falou, do primeiro absurdo, essa divisão da duplicação, da quilometragem ser duplicada. Uma forma muito desproporcional, né, com relação à cobrança. Tanto que no município de Uberlândia não tem pedágio, é onde se encontra o maior trecho a ser duplicado. Ok. Né, os pedágios são em Patrocínio, em Indianópolis e depois em Araguari. Então, as pessoas que vão ser beneficiadas, teoricamente, poderão fruir, de certa forma, deste benefício, sem pagar a quantidade que nós vamos pagar para estar transitando ali num trecho que vai ter uma menor taxa de duplicação. Da mesma forma, nós apresentamos uma dificuldade muito grande, porque eles criaram um trevo fantasma, que é o trevo ali do entroncamento com a 462. Aquilo ali não é entrada de Patrocínio, a entrada de Patrocínio está 2 quilômetros para frente. Então, na reunião que nós fizemos aqui, na audiência que nós fizemos na Câmara, com o Pedro Bruno, com o Caçaniga, que é o diretor da concessionária, nós apresentamos. Nós não concordamos e eles fizeram um compromisso de estender, então, a intervenção até o início ali da Rui Barbosa, que é onde, de fato, a cidade começa, né?
Bom, paralelo a isso, nós estamos discutindo também o valor do pedágio. Eu indo para Belo Horizonte de carro, eu pago menos de R$20 em pedágio, né, numa estrada aí de mais de 400 quilômetros. Tudo bem que a 262, a 381 tem seus gargalos e tudo mais, mas a gente esse pedágio, eu quero deixar claro que ele começou a ser cobrado na perspectiva da tarifa justa. O que é isso? A tarifa somente começou a ser exigida a partir do ponto em que foram verificadas as melhorias no pavimento e na rodovia. E o mesmo não aconteceu aqui no Triângulo. Então, depois nós fizemos outras audiências, nós fizemos uma audiência, inclusive, na Assembleia, que você também acompanhou, a audiência durou mais de 6 horas, eu presidi na audiência ali, enfim, extremamente exaustivo, com todo um material, com dossiê de foto, enfim, tudo, com perdão da palavra aqui, mostrando quão escangalhada está a situação da nossa 365, em especial, mas o que eu não posso esquecer também, a 462 para Perdiz, a 452 para Araxá, enfim, infelizmente, são rodovias que estão no estado aí de progressivo sucateamento. Estão nessa concessão. O programa de exploração das rodovias determina que a cobrança seja feita a partir de 9 meses da data de eficácia do contrato, que foi em fevereiro, né, deste ano. Então, coincidiria ali com o mês de novembro. Porém, contudo, entretanto, verificadas as melhorias e a contrapartida da concessionária, que é justamente o que a gente não pôde constatar. Então, acho que nós estamos sendo onerados de forma injusta. Fiz questão de trazer aqui o Valadares, o CEINFRA, né, o Pedro Bruno, para que eles verificassem que a gente tem propriedade sobre o que a gente está falando. Né? Isso aqui não é a minha opinião. Viram em loco, né? Exatamente. Eles tiveram a possibilidade... E o que eles falaram, deputada? Conversando com a senhora de forma mais abertamente. Concordaram com a senhora que realmente precisa de ter melhorias? Concordaram, falaram, olha, é uma demanda legítima, precisa ter melhorias, nós precisamos cobrar da concessionária. Mas aí a gente entra no imbróglio. Qual é o imbróglio? Sou deputada estadual, minha função é fiscalizar. Nós temos aqui o Poder Executivo, desde o início, prefeito, à época da Heró, impugnou o edital. Falou que não concordava. Mas a concessão, ela estando no poder do Estado, porque é uma rodovia, um trecho que foi estadualizado, isso a gente tem que deixar bem claro, já vi diversas pessoas, mas é BR. Não, mas é um trecho que foi estadualizado. Deixa de ser de domínio do DENIT. Deixa de ser de domínio do DENIT. A partir de então, tendo sido privatizado, quem que é o responsável pela fiscalização da privatização? O Estado de Minas, exatamente. Inclusive porque a gente não tem uma agência reguladora da concessão, como tem no Estado, por exemplo, como tem em São Paulo, que é a deveria TESP. ter, né? Deveria ter, porque a partir do momento que a gente fala de uma agência reguladora, a gente está falando da autonomia e da capacidade técnica de verificação dos requisitos. O que acontece que foi, assim, inclusive, uma das maiores discussões que eu tive com o governo de Minas, com o secretário, com o governador. Falei, gente, nós estamos literalmente colocando a raposa para vigiar o galinheiro. Por quê? Só poderia ter sido feita a cobrança a partir do momento em que a CEINFRA autorizasse. CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura. A CEINFRA autorizou com base no relatório de verificação do DR, Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. O relatório do DR, ao qual eu tive acesso, está lá, de forma muito clara, que diversos trechos não puderam ser verificados e eles anuíram com a cobrança, tendo como base o relatório da concessionária. Confiou, então, na empresa? No relatório da empresa. A empresa se estava autofiscalizando. Quer dizer, o cidadão aí ficou à mercê. Exatamente. Então, assim, tendo em vista, óbvio, né, o secretário, ambos, né, o Pedro Bruno quanto o Valadares, foram muito solícitos. Nós tivemos também aqui a presença de outros deputados estaduais, tivemos a presença do Bolso, tivemos a presença da Ludmila também na 365, no dia que a gente foi fazer essa vistoria. Ainda caminhei com o Bosco ali pela 452, pela 462 também. Mas, enfim, essa foi uma vistoria que teve como né, tida como desdobramento das inúmeras audiências que nós fizemos na Assembleia, na Comissão de Transporte. E, honestamente, eu tenho verificado uma certa inércia do Estado de Minas nesse sentido, e aqui eu não sou hipócrita, nem vou usar da demagogia para falar que está tudo bem, que o Estado está resolvendo, porque não está. E diante dessa inércia, né, a obrigação que eu tinha enquanto representante do Triângulo era entrar com uma ação. Entreguei na mão da Justiça e hoje a gente espera, inclusive pedindo a suspensão dessa cobrança prematura, não tendo havido contrapartida, pedir também a verificação e uma auditoria para verificar qual que é o lastro técnico para a cobrança desses R$12,70 no pedágio. De uma rodovia que, para ir para Uberlândia, você paga R$25. Exatamente. Para ir voltar, você paga R$50. E assim, fora isso, né, tem um absurdo também do seguinte:
os veículos oficiais, né, não estavam isentos. Você vai em qualquer concessão aí, veículo do Estado, veículo, né, da União, lei, né? Exatamente, e são aqui isentos. Não estavam. Foi um contrato, foi um edital tão mal feito, com perdão aqui do desabafo, tão mal feito, que uma ambulância, por exemplo, que está levando os nossos pacientes para o TFD, para o tratamento em Uberlândia, que está levando tratamento em Barretos, essa ambulância tem que pagar pedágio. Ela não tem passe livre, Não tem tem que passe parar livre. e pagar. Não tem passe livre. Se tiver alguém morrendo ali dentro, não tem jeito, tem que pagar primeiro para depois ir. Se ela tivesse em caráter emergencial, eu tinha essa previsão. Mas nós pedimos, falei com o Derol inclusive se esforçou para colocar isenção dos veículos oficiais em caráter de emergência ou não, porque isso onera os municípios, né, de forma injusta. Então, assim, isso não foi previsto em edital. Foi uma conquista nossa que a gente conseguiu com muito diálogo, juntando os 15 prefeitos aqui da nossa região, levando a demanda ao Pedro Bruno, ao Valadares, lá em Belo Horizonte, inclusive, foi quando a gente fez a reunião, e aí a gente conseguiu a isenção. Eles se sensibilizaram, então. Exatamente. Viram inclusive, o erro. Exatamente, isso já é só o fato de ter concedido isso depois já é sinal de reconhecimento de que aquilo foi errado, Teve foi equivocado. falhas. Exatamente. A senhora acredita que a justiça vai dar ganho de causa, pelo menos suspender temporariamente? Que a gente sabe que quando pende para a justiça e tal, porque pelo que a senhora está falando aí, quer dizer, aquilo que a senhora poderia fazer de forma dentro do legal, agora seria por via judicial. A senhora acredita que a justiça vai dar um parecer breve? Eu acredito que isso deve ir para a segunda instância. Acredito que isso, de certa forma, vai chegar no TJ. Chegando no TJ, tende a se fazer uma manutenção do juiz prevento, que é o juiz de Uberlândia. E o juiz de Uberlândia foi a juíza, inclusive, que deu a decisão liminar, né, que infelizmente ela é passível de ser contestada, mas que deu a decisão liminar no sentido de suspensão da cobrança. Aquele momento foi suspenso? Foi né, suspenso. Então? Aquele momento que foi suspenso porque ficou verificado que a concessionária não havia preenchido os requisitos. E é o que nós estamos vivendo ainda. A liminar caiu, obviamente, porque o governo do Estado entrou para defender, porque a própria concessionária entrou fazendo a defesa e tudo mais, caiu a liminar. E aí nós voltamos a ser onerados de forma injusta e hoje nós estamos aguardando aí essa decisão, muito ávidos para que seja efetivamente observada a justiça aqui para o nosso povo do Triângulo. Deputada, a gente sabe que, pelo menos em tese, né, até que mostre o contrário, a senhora faz parte da base do governo de Minas. E a gente entende que o governo de Minas, Romeu Zema, é de Araxá, conhece a região. Pelo menos a comunidade acredita que, por ser igual a senhora aqui da região, ou seja, profundo conhecedor da causa, da dificuldade, iria se sensibilizar e aceitar as dificuldades. Então quer dizer que parece que o governo de Minas, a senhora que está lá mais próxima, nós aqui enquanto cidadão, soa para nós que ele não está nem aí, vamos cobrar e pronto, e segue a vida. É isso mesmo, deputada? Zé, o problema do governo, e assim, acho que é um desafio a ser enfrentado, ser contingenciado, inclusive nos próximos mandatos, né, é justamente essa ótica privatista. Nós vamos falar em privatização? Então, se a gente for falar em privatização, em delegar aquilo que é patrimônio do mineiro para um terceiro, nós temos que ter, no mínimo, condições de fiscalizar e de exigir e que seja observado os padrões de qualidade do serviço que deve ser prestado. A gente está assistindo isso com as rodovias agora. Rodovias em Minas Gerais. Semana retrasada, aliás, no encerramento, não sei, deve ter umas 3 semanas, nós tivemos uma audiência pela Comissão de Defesa do Consumidor da Copasa. Na Assembleia. E eu apresentei diversos requerimentos, e aí não só do Alto Paranaíba, como do Triângulo Mineiro, mas também do Noroeste, falando da dificuldade do desabastecimento de água, né? Aqui, se a gente enfrenta problema com DAEPA, é porque o pessoal não tem noção do que acontece com a Copasa. A gente tem aqui o exemplo de Patos de Minas. Patos de Minas ficou mais de 4 dias sem água, né? Naquela época que a gente estava batendo recordes de temperatura. Isso é atentatório à dignidade da pessoa humana. Você não poder tomar um banho, você não poder lavar a louça, né? A dona de casa, a pessoa que está em casa, que precisa cuidar de menino, mandar menino cheiroso para a escola, não tem jeito, né? E a gente enfrentou isso em diversos locais do Estado. E aí, sabe qual que é a resposta do governo? Vamos privatizar. Eu, de frente para o presidente da Copasa, falei com ele, falei assim, diretor, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós qual que vai ser o lucro líquido da Copasa nesse ano. Ele, Maria Clara, vai ser da ordem de 3,3 bi. Falei, então você está me dizendo que você tem recurso, que você tem... Porque a desculpa do governo... Exatamente. A desculpa do governo sempre é essa. Nós não temos orçamento para cobrir as estradas, nós vamos ter que privatizar. Ok. Nós não temos como cuidar da Copasa nem da CEMIG, então vamos privatizar. Mas a gente está falando de empresas aqui que são altamente superavitárias. Então onde está o erro? Onde é o entrave? Exatamente. Na minha perspectiva, o erro é gestão.
O erro é gestão. Da mesma forma que a gente chegou a privatizar, e aqui a gente está sofrendo com a concessão do lote primeiro, que é o Triângulo, a gente está sofrendo, que é o Triângulo, né, de Triângulo Mineiro. E Alto Exatamente. A gente está sofrendo também no sul de Minas, né? Tanto que essa audiência nossa, para bater, entre muitas aspas, né, para questionar a EPR e o governo de Minas, foi feita também em conjunto com diversos prefeitos e, inclusive, deputados do sul de Minas, que apresentaram essa discrepância, né, da prestação do serviço privado. Porque quando a gente está falando das rodovias que estão, das MGs que estão na competência do DR, nós temos a quem cobrar, nós temos a quem recorrer. Quando a gente fala de um serviço que foi privatizado, aí, como se diz, aí o buraco é mais embaixo. A gente tem que ter uma ciência que nós estamos na mão e na vontade também, dependendo da boa vontade de quem administra. Se a gente não tem uma agência reguladora, se a gente não tem... Isso recai, sim, nas costas dos deputados, isso recai nas costas das lideranças locais, do executivo, dos vereadores, dos prefeitos e tudo mais. Mas a gente precisa que esse olhar... E eu falo assim com toda segurança, porque é o tipo de clamor que a gente apresenta para o governador, para o Romeu Zema, acerta em muitas searas, acerta mesmo. Mas, em específico, essa questão das rodovias, das nossas estatais, isso precisa ser olhado com mais carinho, principalmente aqui nas cidades do interior. Outro dia eu tive lá em Belo Horizonte, uma fala minha até virou manchete. A deputada cobra a maior presença do governador. Quando eu falo isso, falo porque ele tem se vocacionado, se orientado para representar inclusive Minas Gerais, a nível nacional, né? Leva a pauta de Minas Gerais, levou para a China, levou para a Austrália, enfim, rodou o mundo inteiro. Mas falta a presença dele aqui na nossa cidade, falta em Araxá. A gente tem deputado de Araxá que reclama, né, que fala. E assim, lá, né? Exatamente, a gente precisa dessa presença. E quando eu falo que não é num tom de crítica, não, é num tom de cobrança. Da mesma forma que eu sou cobrada diuturnamente, e eu sei que essa cobrança é muito importante, porque é assim que a gente direciona a atividade do mandato, né? Se o povo não me cobra, eu represento o povo, eu vou representar quem? Sem dúvida. Então, acho que esse diálogo é importante, sim, de certa forma. Pela previsão da senhora, até para que a comunidade entenda, a gente sabe que está na justiça, e a gente entende muito bem como é que funciona a justiça em Minas, no Brasil, a morosidade que é e tal. Mas a senhora acredita que ainda no primeiro semestre de 2024 a gente possa ter um parecer dessa ação que a senhora entrou por via judicial e, de repente, da suspensão da cobrança, até que sejam feitas as devidas melhorias? Eu acredito sim, principalmente porque a gente entrou com um pedido de tutela de urgência. Então, a própria Justiça tem que contemplar e tem que fornecer uma decisão nesse sentido. Eu acredito sim, mas, assim, de novo, acho que a gente precisaria de mobilizar também outras pessoas, outros deputados, mais lideranças da nossa região, da mesma forma que eu vejo assim, os deputados do sul de Minas, estaduais e federais, atuando de forma coesa. Eu vejo aqui em Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, a única que entrou na justiça, a única que cobrou, a única que bateu desde o início fui eu. E assim, isso não é motivo de alegria para mim, muito pelo contrário. Acho que nessa causa, quanto mais gente falando, quanto mais gente levantando a bandeira tem que e ter mais mostrando, liderança cerrando fileira aí, né? Botando o dedo da ferida, melhor para nós. Então, acho assim que é um trabalho muito complexo, trabalho de legislativo, mais uma vez, ele passa por fiscalizar. Então, se eu fui para o executivo e não me senti atendida pelo executivo, hoje está na mão do judiciário. Eu espero que a gente consiga mais uma vez sensibilizar a justiça nesse sentido. Tá certo. Deputada, nós temos muito assunto para tratar, mas o tempo está tão assim, exíguo, eu diria até, né? Tem um monte de gente aqui que está ouvindo a gente, inclusive mandando um abraço para a senhora. Paulinho Peuca, que esteve agora na Câmara Municipal, ele é suplente, esteve lá durante um tempo, está dizendo o seguinte: Zé Antônio, boa tarde, meu amigo. Olha que orgulho da nossa deputada, viu? Manda um abraço aí para ela. Quem mais está participando com a gente? O senhor Joaquim, do Jornal de Patrocínio, está lá nos acompanhando, mandando um abraço também para a senhora. Tem muita gente mandando, inclusive, áudios aqui. O tempo não vai nos permitir acompanhar os áudios, mas tem muita gente mandando um abraço para a senhora e automaticamente a Márcia Barbosa mandando um abraço também para a senhora, desejando que Deus ilumine aí a senhora nessa jornada enquanto representante de Patrocínio na esfera estadual. Mas tem gente também cobrando. Outra cobrança. O prefeito de Herói já falou sobre isso, a senhora no passado também já falou sobre isso, mas tem muita gente querendo saber prazo, quando o problema vai ser resolvido. MG 230,
Avenida Faria Pereira, aquele entroncamento ali, chuva agora, tem muitas famílias que acabam ficando meio que ilhadas ali num veículo rebaixado, ou até mesmo veículo com um pouco mais baixo do que aqueles SUV, né? E aí é o que a maioria tem, e para passar ali o veículo fica, aí vai para a oficina, né? Se já tinha dificuldade financeira, vai só triplicando, sem contar as pessoas que trafegam a pé, de bicicleta e moto e tal. Aquilo ali, deputada, a senhora acredita que numa parceria governo do estado, prefeitura de Patrocínio, pode se resolver rápido ou aquilo ali ainda vai se arrastar como já vem se arrastando por décadas? Zé Antônio, primeiramente eu queria dizer aqui, porque quando eu entrei, né, como deputada, inclusive o pessoal falava assim, agora você vai ver a situação da rodovia. Então, assim, eu quero fazer um panorama aqui do meu background. A gente tem fazenda e eu sempre, como se diz, fui uma pessoa de botar a mão na massa. Então, se tem uma coisa que eu já conheci era a situação das nossas rodovias, mas, sobretudo, a dificuldade nossa com a MG 230. Indo ali para a Serra do Salitre, para nós passando ali pelo Distrito Salitre, pela comunidade Salitre, São Benedito, para nós, a gente ficou muito claro aquilo lá. E eu falei muito com o governo do estado, e está aqui um ponto que eu preciso reconhecer. Da mesma forma que a gente fala da morosidade, por exemplo, da dificuldade na 365, a 230, que foi uma rodovia que ficou abandonada, está abandonada há muitos anos. Inclusive, a última vez que teve um reperfilamento asfáltico lá foi pelas mãos do deputado Deiromar. Então, a gente tem noção, né, do quão desamparado ali nós estamos. Mas levando essa situação também a conhecimento do Rodrigo Tavares, no Departamento de Estradas e Rodagens, a gente chegou à conclusão que nós vamos ter trechos ali a serem recuperados. Então, já recebi esse relatório do Estado, já recebi, inclusive com um panorama das quilometragens a receberem essa interferência primordialmente. Inclusive, existe a perspectiva de municipalização de alguns trechos da 230 e a gente está feliz com isso, porque vai vir um recurso do Estado e aí a Prefeitura, naquelas áreas que são de perímetro urbano, né, ali das comunidades, a gente vai ter a certeza de ter aquela manutenção constante. Vai atacar de forma mais rápida, né? Exatamente, exatamente. E da mesma forma, esse trecho aí, né, que é a travessia aí para o bairro Nações, bairro Serra Negra, é muito importante, porque a gente está vendo a nossa cidade crescer, a gente sabe tanto que esses bairros são importantes para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, e a gente precisa garantir ali uma melhor estratégia de mobilidade. Eu já fiz o compromisso, inclusive nessa mesma audiência que a gente teve aqui, o secretário Pedro Bruno, a gente fez o compromisso, o DERO fez o compromisso de fornecer o projeto técnico, né, para que fosse feita a trincheira, e eu fiz o compromisso de colocar recurso meu ali. Então, assim que esse projeto for entregue, eu acredito que logo agora, no primeiro trimestre de 2024, a gente já vai começar, já fiz inclusive o encaminhamento das emendas impositivas a serem direcionadas em parceria também com o Estado de Minas Gerais. Então, acredito que esse sim é um problema que a gente está vendo, como se diz, a luz no fim do túnel, para finalmente, né, honrar a população aí desses dois bairros que tanto faz pela nossa cidade. A senhora acredita que as chuvas de 2024 para 2025, aquela comunidade já não vai ter mais esse problema? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. No mínimo ali nós já vamos estar em obras. Acho que é sim uma demanda muito justa. Da mesma forma como era a Avenida da Prefeitura, hoje a Avenida do Catiguá, que está sendo entregue. A gente fica realmente muito feliz, porque a gente vê a cidade, né, ganhando infraestrutura. E tem muito projeto aí para vir para 2024. Eu estou muito otimista. Acho que vai ser um ano de muitas entregas. E eu estou, né, pessoalmente, feliz porque é um ano em que eu tenho emenda impositiva. Então, se a gente mandou agora, né, mais de 13 milhões para patrocínio, mandamos 4 milhões, né, para... É um ano que a senhora não tinha, né? É um ano que eu não tinha. Um ano que eu consegui, com esse diálogo com o governo, falar, olha, nós conseguimos uma representação para o Alto Paranaíba, uma representação para patrocínio. E agora eu preciso mandar recursos para patrocínio. Então, nós mandamos 4 milhões para asfalto, nós mandamos quase 4 milhões, 3,8 para a criação de 2 UBS que vão ser colocadas no bairro Nações, no bairro Congonhas. O Luiz Eduardo, secretário de Saúde, esteve conosco ontem aqui no programa. Teve aqui a oportunidade de falar. Então, isso é recurso que eu viabilizei pelo governo do Estado. Sonhos antigos das duas comunidades, né? Nações e Congonhas. Exatamente, né? Merecido, porque são cidades mais afastadas que precisam de ter esse acesso à saúde assegurado. E eu tenho certeza que com o empenho também do nosso secretário, né, de saúde, isso daí com certeza vai vir a se concretizar. Da mesma forma, nós estamos mandando também, já foi pago, inclusive, a última parcela foi paga agora dia 20 de dezembro, dos 2,5 milhões do pagamento para a compra de mamógrafos. Então, a gente vai colocar um na Santa Casa, aproveitar
aproveitar aqui para reiterar esse nosso apoio, essa nossa parceria à Santa Casa de Patrocínio, que é destaque, né, não só na região, mas no estado de Minas. Nós estamos mandando também um mamógrafo para o Centro Viva Vida, da mesma forma como um aparelho de endoscopia, mandamos aparelho de ultrassom, mandamos 10 ambulâncias aqui para Patrocínio, né? Então, assim, acho que tudo isso, fora o apoio que nós temos dado para o Hospital do Câncer, para as nossas associações aqui. Esse ano eu consegui contemplar a Casa da Menina, Casa do Idoso, a PAI também, que é muito importante, faz um trabalho aí de protagonismo no estado inteiro, a PAI de Patrocínio. Falando no Hospital do Câncer, a saúde de Patrocínio precisa muito desse olhar atento do governo do estado. Então, quando eu falo assim, a gente está aqui cobrando a presença do governador e tudo mais, o governador, ele tem sim esse olhar sensível, mas assim, e acredito que ele vai se voltar aqui para a nossa região, vai visitar a própria Araxá, a cidade de Araxá, a Serra do Salitre, aqui esse entorno. Os secretários já fizeram muito esforço em estarem aqui, acho que isso precisa ser reconhecido. O próprio Matheus Simões, vice-governador, esteve conosco, visitou as instalações ali do Hospital do Câncer, né, viu o empenho do Tiago, sobretudo. Acho que em nome dele eu agradeço e parabenizo toda aí a direção do Hospital do Câncer, todo mundo que está envolvido, e não só a direção, né, todo mundo que está envolvido de certa forma nessa obra magnífica, que inclusive recebe recursos de outros deputados. Isso é louvável para nós, é uma alegria muito grande, porque a gente vai transformar a nossa cidade num centro, né, de referência para o tratamento oncológico, mas a gente precisa da presença do governador. Então, com certeza, é uma das pautas que nós já estamos levando para a Assembleia, e eu tenho certeza que ele vai estar aqui muito em breve visitando o nosso hospital. Minha última pergunta para a senhora, qual foi aquele pedido que não é nem de pai para filha, mas é de prefeito para deputada, Deromarra fez para a senhora, e que a senhora já olhou com um olhar de tipo, realmente Patrocínio precisa, e 2024 nós vamos realizar? Conta pra gente, deputada. Nossa, Zé Antônio, você me falar um pedido aí não tem como elencar, né? Porque o Deró me passa logo, é uma lista. Já falou, já, como se diz, mandou mobilizar recursos pra gente mandar aqui para Patrocínio para as obras de infraestrutura que vão ser, né, estão começando agora, vão ser concluídas. Bosque da Matinha, a gente recebe muita demanda sobre isso. Avenida dos Lagos, né? Avenida do Catiguá, que agora vai ser construída, vai ser finalizada. Refeita, né? Exatamente, a gente já está concluindo a primeira etapa aqui. Mais uma vez, parabenizar toda a equipe aí da CEMOP, na figura do nosso secretário de obras, do Mamazão, enfim. Mas ele me deu missões que eu acho assim que são, como se diz, aquilo que ele falou assim, olha, Maria Clara, nós precisamos de um deputado, e o tempo todo foi isso, assim, nós precisamos de um deputado para fazer isso. E era, sobretudo, um olhar atento para a segurança pública no município. Então, quando a gente fala disso, a gente fala da importância da delegacia rural. A gente já tem um ato normativo, agora mandar recurso com emenda impositiva. Nós já mandamos, ela, né? Exatamente, nós mandamos 2 viaturas nesse ano para a Polícia Militar, mandamos 1 viatura para a Polícia Civil. Reiterar aqui meu compromisso com Sócrates, com o Alisson, doutor Alisson. Mais dizer, né, dessa importância da gente tornar mais robusta a nossa delegacia rural, delegacia da mulher, mas sobretudo uma conquista muito grande para nós, que foi a primeira edição do ato normativo da criação e da elevação do pelotão à companhia de bombeiros. Então a gente ficou muito feliz com isso, foi uma demanda que nós apresentamos. Eu apresentei ao comandante Erlon e ele, enfim, eu falei com ele, olha, nós precisamos muito de efetivo também, a gente não precisa só de maquinário, de equipamento, isso eu consigo, precisa, né? de quase tudo, exatamente, né? A gente precisa de pessoas. Não adianta eu mandar a viatura se não tem um militar, né, como se diz, para cuidar daquilo ali. Então, ele já fez esse compromisso conosco, já falou da elevação. Então, inclusive, eu recebi no nosso gabinete no final do mês de novembro o Tenente Coronel Duarte também, que é o responsável aqui hoje pelotão. E ele veio me apresentar já o caderninho com as viaturas, com tudo aquilo que ele precisa para ser elevado de fato aqui à companhia. E eu estou muito empenhada nesse sentido também. Acho que vai ser uma conquista não só para Patrocínio, mas para a região inteira que frui desse serviço aí, da atuação irretocável do nosso Corpo de Bombeiros. Da mesma forma, Deró já me entregou a missão, falou assim, Maria Clara, nós precisamos de um curso de medicina na cidade de Patrocínio. E a hora que eu falo isso, eu até arrepio, porque eu vi isso, né, nas minhas amizades, dentro da minha casa, as pessoas tendo que ir para fora para estudar, para buscar qualificação profissional, e eu tenho certeza que essa vai ser uma conquista muito grande para Patrocínio. A própria agenda que ele teve ali com o Rodrigo Pacheco, a gente ficou muito feliz, eu tive a alegria também de poder intermediar. Acho que vai ser uma conquista muito grande para Patrocínio. Enfim, só notícia boa. Se Deus quiser, a gente vai conseguir suprir aí as necessidades, não do prefeito, né, mas da nossa população. Acho que ele tem um olhar muito atento, um olhar de muita sabedoria, né, de uma pessoa que está aí há muitos e muitos anos na vida pública e sabe o que é prioridade agora para a nossa cidade.
Deputada, obrigado, viu, por ter estado aqui e pela ação, né, em prol não só do prefeito, que é seu pai, mas do cidadão patrocinense, sobretudo também do cidadão mineiro. Volte sempre. Eu estou à disposição, inclusive muito animada aí para 2024. Queria agradecer a cada um dos que estão nos acompanhando aqui, aos amigos, ao Sr. Joaquim, que recebeu, me mandou um abraço carinhoso também no Natal. Queria devolver e dizer da minha gratidão de poder estar a serviço aí, mandar um abraço para o Piuquinha, para a Márcia Barbosa, que está nos acompanhando, enfim, falar da alegria de poder representar a nossa cidade, da alegria de ser patrocinense, de poder continuar morando aqui. Eu lembro que esse foi um compromisso que eu fiz, né, no início do mandato, e eu tenho, assim, o prefeito falou, só tem que estar X dias lá e X dias exatamente. Aqui, né? Eu acho que isso tem sido fundamental, assim, ter esse contato com o nosso pessoal, dizer que o meu gabinete aqui está sempre aberto a recebê-los, dizer dessa satisfação desse primeiro ano. E dizer que Deus abençoe, né, esse 2024, amém, que seja um ano repleto de muitas conquistas, de escolhas e tomadas de decisões guiadas aí por muita sabedoria, e tenho certeza que acho que 2024 vai ser um ano assim de muita surpresa, muita coisa boa para nós, se Deus quiser, e Ele há de querer, o patrocínio vai continuar sempre indo para frente. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço aqui, enfim, eu estou sempre à disposição. Zé. Tá certo, hoje ao vivo conosco Maria Clara Marra, deputada estadual por patrocínio aqui na nossa Minas Gerais. Esse bate-papo está disponível, viu? Pode ir lá no YouTube, /Difusora 95, Facebook, /Difusora 95. Obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, se assim Deus nos permitir, ao vivo, aqui nós estaremos de volta para mais uma edição do programa. Na sequência, vem aí o Show da Tarde. Abraço, até amanhã. Tchau.